Olá, boa noite! Sejam todas bem-vindas! Agora sim, estão me ouvindo bem, me vendo direitinho? Hoje começa a nossa preparação para a nossa jornada de cura, curando a relação com a mãe. Esse vai ser um caminho, mulheres, em que nós vamos olhar para lugares bem profundos dentro de nós. E eu preparei 4 aulas preparatórias para a gente já ir tomando consciência do que nós vamos fazer juntas, para a gente já ir se familiarizando com tudo que vai ser vivenciado lá. Tem um grupo exclusivo no WhatsApp, onde também eu vou enviando conteúdos para a gente trabalhar lá. Por quê? É um tema muito profundo, que mexe na alma. E eu preparei, então, pra gente já ir, trabalhando, como eu estou dizendo, essas 4 aulas, que são aulas preparatórias. Então, hoje, nós vamos falar sobre o porquê, vamos introduzir, então, porquê que curar a relação com a mãe faz a vida fluir. Esta é a primeira aula. Na próxima aula, que vai acontecer na próxima segunda-feira, nós vamos falar, eu vou trazer as 3 dinâmicas sistêmicas que impedem esta relação com a mãe ser fluida e, consequentemente, impacta também na vida. Na outra aula, na terceira aula, vamos falar sobre esse caminho de cura, como que acontece esse caminho de cura, como que ele é possível e como que a gente, de fato, vai curar essa relação com a mãe. E, na última aula, as boas-vindas, então, aí para nossa jornada. Hoje, então, abrindo esse nosso caminho, porque curar a relação com a mãe faz a nossa vida fluir. Sejam todas bem-vindas nesse caminho de olhar para dentro, como muitas, já sabem, e como eu gosto de dizer aqui, esse é um caminho de tomar nas mãos o poder de ver. E depois que eu vejo, eu não desvejo. Aquilo que eu vi, tá visto, tá compreendido. Depois que eu tomo, que eu tenho clareza daquilo que antes eu não tinha, não tem como mais eu voltar para aquela sombra. Eu posso até voltar, mas nunca mais eu vou deixar de ver. Nunca mais. Depois que eu vejo, nunca mais eu deixo de ver. Esta é a beleza, da nossa percepção, da gente olhar para dentro. Então é isso que nós vamos fazer. Sejam bem-vindas. Boa noite, Ingrid, Analice. Boa noite, Janice, Aline, Irene, Rejane, Roseli, Kátia. Já vai enviando esta aula, para outras mulheres também, para que sejamos cada vez mais mulheres olhando para dentro, tomando o poder de ver nas mãos e curando as nossas dores, Pra quê? Pra gente ser livre, pra gente viver do nosso jeito, de uma forma que faça sentido. Antes de começar a aula, eu fui no direct ali do Instagram, e aí ontem eu coloquei, as cartas sistêmicas, e aí eu estava conversando com uma pessoa, e a carta dela era: eu não preciso mais de guerras, chegou a hora de deixar as guerras. E aí ela estava me dizendo isso, é o que eu preciso fazer mesmo, desarmar, parar de lutar com coisas que eu já estou lutando dentro de mim há tanto tempo. E pode ser que você esteja lutando com algo inconsciente. Você está lutando, não sabe com quem, mas sabe que está lutando. Mas sabe que tem alguma coisa errada. Sabe que precisa olhar para algum lugar aí dentro. Tá lutando, tem guerra, mas não sabe ainda o que exatamente que é. Então, pode ser que hoje você descubra com quem você está lutando e como sair, dessa guerra. Seja bem-vinda, Ingrid. Já convido outras mulheres também para estar aqui conosco. Então, vamos lá. Para a gente começar, nós temos que entender algo importantíssimo. E nós vamos dividir essa live, essa aula, em 3 partes. Por que a gente tem que dividir em 3 partes?
Olha só. Por que curar a relação com a mãe faz a vida fluir? Primeiro ponto. De qual mãe eu tô falando? De qual mãe? De que mãe? Nara, mas eu tenho uma relação ótima com a minha mãe, mas a minha vida não flui. Nara, eu fui muito amada pela minha mãe, mas a minha vida, ela tá parada. Os meus relacionamentos são péssimos. Ontem eu atendi uma pessoa, ela me disse assim, Nara, eu sou alucinada pela minha mãe, eu amo minha mãe, eu não sei o que eu faço se eu perder a minha mãe, mas tem 8 anos que eu não me relaciono com ninguém. Então quer dizer que eu tenho problema com a minha mãe? Sendo que a minha relação com ela é ótima? Essas perguntas a gente precisa se fazer. Será mesmo que o fato de ter uma boa relação quer dizer que eu tenho uma boa conexão, que eu estou conectada, de fato, com a parte importante dela? E o que eu vou trazer hoje, a perspectiva que eu vou trazer hoje, eu até hoje não trouxe aqui. É a primeira vez. Porque é um mergulhar ainda mais profundo nessa perspectiva da mãe. Então essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer. Como que está? Se eu tenho uma boa relação com a minha mãe, por que as coisas não caminham para mim? Se tá tudo bem entre nós duas, mas eu percebo que tem alguma coisa errada na minha vida, e aí alguma coisa errada não é algo simples, mas é um padrão em que eu me vejo de prisão, de culpa, de não merecimento, de sentir que não é pra mim, de não usufruir a vida, de sentir peso. De onde vem isso? É para esse lugar, para aquele ponto cego que nós vamos... É esse ponto cego que nós vamos adentrar hoje, esse lugar escondido que muitas de nós temos aqui dentro e que sai do senso comum. Então o objetivo desta aula hoje é ajudar vocês a sair do senso comum, sair da página 3, que é o da relação com a mãe, e ir muito mais além, que é uma vida sob a influência desta mãe, tá? Então, nós vamos dividir então essa aula em 3 partes. Tá passando por isso, Irene? Então fica até o final, que com certeza vai te ajudar muito a trazer clareza para aquilo que você está vivendo aqui, tá bom? Então, olha só, mulheres, eu vou começar, tá, o nosso tema. Os comentários aqui estão abertos para vocês trazerem as percepções, tirarem as dúvidas, trazer o que vocês quiserem perguntar. E à medida que eu for falando aqui com vocês, né, trazendo o conteúdo, eu vou respondendo vocês também, tá bom? Então, olha só. Primeiro ponto. De qual mãe nós estamos falando? Então, agora a primeira parte, nós vamos olhar para essa mãe. Que mãe é essa? É a Ana? É a Maria? É a Ivanilde? Que mãe que é essa? Tô falando de qual mãe? É a mãe física? É a mãe interna? Que confusão é essa? Mãe externa, mãe interna? Eu só tenho uma mãe que eu não tô entendendo que mãe interna, que mãe externa que é essa. Então, primeiro ponto. Se eu tenho que curar a relação com a mãe para minha vida fluir, eu tô falando de qual mãe? Eu tenho que, então, voltar a conversar com ela? Eu tenho que, então, ir lá na casa dela pedir perdão? Ou eu tenho que esperar ela me perdoar? Que mãe que é essa? Então, nós vamos ter clareza. Eu vou explicar para vocês de que mãe eu estou dizendo. Depois, eu preciso me curar. Como que eu me curo? E me curar de quê? O que a relação com essa mãe causou em mim que eu tenho que me curar? Quais foram as marcas que essa mãe deixou em mim? Aqui tem 7 pessoas até agora. Fora as outras que vão assistir depois. Como que eu vou falar de cada uma? Como é que você sabe da minha história? Eu não preciso saber dessa história. Porque o processo de cura, ele é um. E aí cada uma coloca ele na sua vida. Tem um caminho seguro, um caminho claro
pelo qual eu preciso percorrer para me curar dessa relação. Então nós precisamos também olhar para esse ponto. E fazer a vida fluir. Se eu preciso curar a relação com a minha mãe para minha vida fluir, o que é fluir na vida? Então nós vamos percorrer esses 3 pontos. É como se fosse um acender de luzes. Essa aula de hoje, o meu objetivo com ela é que vocês saiam daqui não só com respostas, mas com muitas perguntas para responder depois. E amanhã, quem está no grupo exclusivo vai receber o material para vocês investigarem ainda mais profundamente o que a gente trabalhar hoje. Então, se você ainda não está no grupo exclusivo da jornada, o link está na bio. Você pode entrar, porque amanhã eu vou deixar lá um conteúdo mais detalhado sobre tudo que a gente vai ver hoje. Porque essa aula, gente, é a aula principal. A gente precisa esmiuçar, detalhar esta questão envolvendo a mãe. A gente precisa olhar para isso, porque ela é essencial, porque é o primeiro vínculo que eu tenho na vida. Então, bora lá. Antes da gente começar, encaminha essa live para outras mulheres, para que mais e mais mulheres cheguem, para que outras mulheres também tenham essa clareza e tenham essa oportunidade também de olhar para dentro. Que mãe que eu estou falando? Que mãe que é essa? E aqui, a mãe ela não é só a genitora. Não é só aquela não é só a mulher. A mãe a que eu me refiro aqui não é a Joana, não é a Ana, não é a Maria, não é a mulher em si. Não é a Nara, não é a Jerusa, não é a Paula, não. É o arquétipo da mãe. É a figura materna. Porque se eu vim a esse mundo, o meu caminho para chegar até aqui foi passar por uma mulher. E essa mulher, quando eu venho, ela recebe o título de mãe. E ela imprime em mim uma imagem. Ela imprime em mim uma figura. É como se no momento que eu venho e ao longo da minha vida, da minha infância, eu fosse construindo com ela um filme. E aí agora, adulta, eu olho para esse filme produzido por nós lá atrás, impresso na minha alma, e eu posso ver a imagem, não da mulher, mas da mãe. Vocês conseguem perceber essa diferença da mulher e da mãe? A mãe, ela é muito mais que a mulher que dá a vida. Ela é o reflexo, é o espelho de mim mesma. É o meu espelho, o meu primeiro espelho. E a partir do momento que eu me relaciono com essa mãe, ela vai imprimindo cada vez mais características em mim. E eu vou vendo essa mãe. Eu vou descobrindo, eu vou vivenciando essa imagem, essa mãe. E aí acontece algo que é espiritual, que não é racional, é na alma. Esta mulher, esta mãe, esse arquétipo maior, ele tem sombra e ele tem luz. Então a gente precisa olhar para essa construção de mãe. Cada uma aqui. Olha para sua mãe agora. Traz a sua mãe à sua mente, ao seu coração. Qual é a imagem que você tem dela na sua alma? Quem é a sua mãe para você? O que é mãe? O que significa mãe para você? Se eu perguntar para uma filha de mãe narcisista,
ela vai ver só a sombra. Se eu perguntar para uma outra filha, ela pode ver a luz. E é exatamente isso que nos molda. É como eu vejo essa mamãe introjetada dentro de mim. É a mãe que todas nós temos. Eu tenho uma mãe introjetada e cada uma de vocês que está aqui também tem uma mãe introjetada, uma mãe interna. É aquela mãe que dita quem eu sou enquanto criança. É aquela mãe que não só está ali comigo no dia a dia, sabe? Que me educa, que me ensina, que me leva para a escola. Não. É mais interno. É como aquela mãe ali me vê. É como eu vejo aquela mãe. Qual é o reflexo dela? Quando eu olho para ela, o que eu vejo? Coloca aqui para mim nos comentários. Como é a sua mãe? E aí, mesmo que a sua mãe não esteja mais aqui, mesmo que ela não esteja mais, qual é a imagem que fica dela para você? Sabe por que a gente precisa olhar para isso? Porque ao mesmo tempo que a mãe é nutrição, é afeto, é amor, é acolhimento, ela é também a sombra. Por quê? Pelas vozes dela, por tudo aquilo que eu fui ouvindo e acreditando sobre mim, que veio a partir do olhar que é dela, das vozes que vieram dela. Estão conseguindo perceber? Isso é tão rico, gente, e é tão sério, que a criança ela passa a acreditar em quem ela é a partir de que a mamãe diz que ela é. Então, lembra, o que você ouvia da mamãe sobre você? Qual voz da mamãe ficou aí, ressoou para você? Na sua infância. O que você ouvia dela a seu respeito? Por muito tempo vi minha mãe dentro de mim como uma sombra. Hoje consigo ver um ponto de luz, mas mesmo assim ainda tem uma parte de sombra. Vejo uma cuidadora sem permissão de viver, vivia para os filhos sem perspectiva. Assim que todos ficaram bem na vida, ela se foi, dever cumprido. Agora, olha só, quando você traz esse ponto, uma cuidadora sem permissão de viver, vivia para os filhos, sem perspectiva. Assim que todos ficaram bem, ela se foi. Qual que é o seu sentimento? Não em relação a ela, mas em relação a você usufruir a vida. Porque é esse o ponto. Como que você usufrui a vida? Sabendo que ela vivia para os filhos sem perspectiva. Se eu não estou bem resolvida com a minha mãe interna, o que eu acredito? Que a minha mãe abriu mão da vida dela por mim. Como que eu vou viver a minha vida? Como que eu vou usufruir da vida? Se ela deixou de viver a vida dela por mim. Então eu não olho para a minha vida. Eu corro o risco de olhar para a minha vida como um reflexo da vida dela. E eu tentar pagar com a minha tristeza, com o meu sofrimento, a escolha que ela fez de viver para os filhos. E isso, gente, é mais comum do que a gente pode imaginar. E não é consciente, é inconsciente. Justamente por isso. Porque a mãe interna está introjetada em mim. E eu não consigo ver sob uma outra perspectiva. É como se eu pegasse os olhos da minha mãe e colocasse em mim. E eu só consigo olhar para o mundo, para a vida, com os olhos dela. E aí eu não olho só o externo, eu olho para mim assim. Eu olho para mim mesma.
E aí eu acredito em todas aquelas vozes. Tá claro? Estão percebendo? Então tem uma pergunta que eu acho importante vocês fazerem hoje. Qual a verdade da sua mãe sobre você que foi introjetada e que ainda te molda? O que você ouvia da sua mãe sobre você que ainda permanece vivo aí dentro? Quais eram as crenças da sua mãe? Qual que era a perspectiva dela de vida? Em que ela acreditava? Quais são os valores da sua mãe? Olha para ela e percebe o que nela, o que dela ainda está ecoando e ressoando aí dentro. E nós precisamos fazer esse caminho todos os dias. É um caminho diário. Essas perguntas a gente precisa se fazer a todo tempo. Porque a gente vai se dando conta que as decisões que a gente toma, as escolhas que a gente faz, o medo de fazer diferente, muitas vezes vem daí. Muitas vezes vem desta dificuldade de fazer a separação. E eu vou falar sobre isso quando eu falar sobre a cura desse olhar. O que você ouvia? Ela sempre me dizia que eu tinha que ser mais esperta, pois se eu arrumasse um serviço, logo seria mandada embora. E como que essa voz ressoou em você? Em que você acreditou? Porque a criança, ela acredita na voz da mãe. Ela acredita. Por isso que, quando uma criança ela é muito criticada, a mãe é muito rígida, em casa, né, ela experimenta um autoritarismo muito grande, o que ela faz? Ela vai moldar toda a sua vida. Para quê? Para suprir a expectativa da mamãe. Para não fazer a mamãe, para não decepcionar a mãe. Para ser exatamente do jeito que a mãe quer que ela seja. Por quê? Porque é o único jeito que ela sabe viver. Por isso que as repetições acontecem. Na próxima aula eu vou falar sobre as dinâmicas sistêmicas que estão na relação com a mãe. E que são perigosas, que são sutis. Sabe por quê, gente? É muito sutil esse convite que a alma da gente faz. E ao mesmo tempo é muito necessário. Sabe por que é sutil? Porque não está explícito na minha cara, assim, eu estou vivendo os padrões da minha mãe. Eu estou vivendo a vida que a minha mãe não viveu. Eu estou vivendo o que minha mãe pensou sobre mim. Não é assim, não é escancarado. O efeito é escancarado, mas a causa ela é muito interna. E nem sempre a gente tem a clareza de identificar como vocês estão tendo a oportunidade de fazer agora. E o meu objetivo é exatamente esse. Que vocês se perguntem, quem sou eu? Qual vida eu estou vivendo? É a minha vida? As minhas escolhas? Ou é um reflexo ainda da voz dela sobre mim? O que eu ouvia que eu ainda vivo? Quais valores são dela, mas que eu ainda estou trazendo para cá? É da guerreira? É da independente? É da boazinha? Qual voz sobre mim? Qual voz, né, eu ouvi? O que eu ouvi sobre mim? Que eu não sou boa o suficiente? Que eu não vou ter sucesso? Que eu não vou crescer? Ou também tem um outro lado. Será que eu não fui podada demais, cuidada demais,
alimentada demais, com a mãe boazinha demais, que me fez perder a energia de vida, que me fez perder a graça pela vida, porque eu acho que eu recebi tudo de mão beijada, não conquisto nada. Pra quê? Eu já tinha tudo. Tanto o excesso, ele sempre deixa uma falta. Porque o que falta de um lado, sobra no outro, né? E vice-versa. Por isso que a gente precisa se olhar, trazer o olhar da mãe para a mesa. Mas para eu trazer o olhar da mãe para a mesa, eu tenho que saber que esse olhar é real. Eu tenho que saber o que esse olhar impacta na minha vida hoje. Eu tenho que identificar por que eu ainda estou vivendo a vida péssima que eu vivo. Embora os meus sonhos sejam imensos. E é isso que nós vamos fazer juntas na jornada, curando a relação com a mãe. É um caminho para quê? Para a gente sair dessa dor, identificar as dinâmicas sistêmicas e a gente efetivamente viver uma vida livre. Não da mãe, da Ana, da Joana, não, da voz da mãe. E eu preciso fazer isso. E para eu viver uma vida a partir do meu olhar, daquilo que é importante para mim, eu preciso saber, o primeiro ponto, tem uma mãe aqui dentro, introjetada, viva, uma mãe interna, que vai além da externa. O que essa mãe está me dizendo? O que essa mãe me comunica? Que ela é boazinha? Que ela é submissa? Que ela me causa medo? O quê? O que eu já não posso mais levar para minha vida que eu preciso deixar aqui? O que eu não posso mais levar para mim? Mas para isso eu preciso partir do ponto da página 1. Essa voz não é minha. Eu estou gritando com a voz da minha mãe. Eu estou vivendo com os olhos da minha mãe. Porque eu não sei disso. Agora você sabe. Estão percebendo a profundidade desse caminho? E provavelmente, se a mãe ela olhava para a vida daquele jeito, da forma que ela olha, é porque ela também aprendeu da mãe dela. E aqui a gente não vai tacar pedra na mãe narcisista, tóxica e qualquer nome que vocês quiserem dar, não. Aqui eu não vou ajudar vocês a chamar a mãe de genitora, não. O meu objetivo aqui é te ajudar no caminho da cura. E eu vou te mostrar como faz isso. E eu vou te mostrar como tirar essa voz interna da mãe. Eu vou te mostrar como pegar, deixar sair a sua voz, a voz que você tem. O que eu te ajudo é limpar os olhos para que você veja a sua vida com seus olhos, fazendo as escolhas que forem importantes para você. Mas para isso eu tenho que olhar. Eu tenho que entender que essa mãe existe. E que nela tem sombra e tem luz. Eu só caminho para a luz quando eu ilumino a sombra. Quais sombras da relação com sua mãe ainda estão tampando seus olhos? E quando não se lembra de falas da mãe? Você pode não se lembrar da fala dela, mas você vai se lembrar da imagem, da representação dela para você. Do que ela significava. E mais profundo ainda,
de como ela te via? Essa é uma outra pergunta importantíssima que a gente precisa se fazer. Como ela te via? O que ela falava de você, para você mesma e para as outras pessoas? De que ela te chamava? De como ela te chamava? Quais apelidos você tinha? Qual experiência que você teve com ela? De você mesma. Como que você era corrigida? Como que você era vista? Como é que você se sentia vista, né? A gente precisa colocar a mãe na mesa. Sabe aquela expressão, precisa colocar as cartas na mesa? A gente precisa colocar a mãe na mesa. A relação, a imagem da mãe, a mãe interna, a que eu construí. Sabe por quê? A gente tem tanto aquela ideia de que a mãe, ela é pura, amorosa, bondosa, cuidadosa, quase um ser divino, né? Que é difícil a gente aceitar, olhar para a mãe como uma figura que traz sombras. Difícil, não é fácil. Porque a gente tem uma idealização, uma romantização da mãe. Naquelas mensagens do Dia das Mães, em que as mães são cuidadosas, as mães são dedicadas aos filhos. E as filhas de mães narcisistas? E aquelas crianças que foram abandonadas? Como é que faz nesse caso? Elas nunca vão poder ter uma conexão real com a mãe? Elas nunca vão poder experimentar a vida, o amor da mãe na vida? Não. Por isso a gente tem que colocar a mãe interna na mesa, para a gente desconstruir a ideia enganosa e ficar com a real. E olhar para a realidade tal como ela é, como adulta. E é isso que nós vamos fazer, isso já estamos fazendo. Já começamos juntas a fazer. Primeiro ponto é esse, vamos trazer a mãe para a mesa? Vamos olhar para ela? Vamos olhar para a gente sob a perspectiva dela? O que ela dizia de mim, sobre mim, para mim, de mim mesma? Aí eu posso começar. A minha divergência com minha mãe, depois que eu percebi que tomei todas as dores dela. É isso que acontece. Quando a gente sai do nosso lugar de filha. Porque aí a gente toma o que não é nosso. Qual que é o nome disso? Amor. Amor oculto. O nome disso é amor, não tem outro nome. E por que a gente faz isso? Porque eu não quero decepcionar essa mãe. Porque eu quero ser bem vista por ela. Eu quero que ela me queira, eu quero que ela me ame. Eu quero que ela faça por mim. Eu quero que ela me acolha, eu quero ter um lugar na vida dela, porque essa é a primeira necessidade de todas nós. E aí entra o segundo ponto, que é a cura. Como que essa cura acontece? O que é fazer o processo de cura da relação com a mãe? É como a gente começa fazendo isso, confrontando a voz da mãe. Confrontando. É no confronto. Não com a mãe, não com as atitudes da mulher, mas com as consequências da voz dela dentro de mim. Então vamos pegar um exemplo real, prático. Eu quero fazer um caminho, eu quero ter sucesso na minha profissão. Quero ser uma boa terapeuta, uma boa professora, uma boa terapeuta, mas lá atrás eu fui muito criticada severamente. Estou dando um exemplo, tá? Ah, você não vai dar certo, essa profissão
tudo que você faz tá errado, tudo que você faz, onde você põe a mão quebra, você é desastrada, nada que você faz tá certo. Peraí. Isso que ela disse, sou eu mesma? Essa realmente a Nara? Ou é apenas esse reflexo? É a minha voz ou é a voz dela? Você não vai dar certo com homem nenhum. Você não vai dar certo em casamento nenhum. Porque homem não presta. Porque homem não vale nada. Homem só presta pra fazer a mulher sofrer. Aí eu começo a ter dificuldade no meu casamento. Opa, peraí. A minha dificuldade, ela é real? Ou é porque eu estou ainda acreditando naquilo que a minha mãe me falou a vida inteira? Você não é boa pra nada. Não é possível. Você vai sentar desse jeito? Você vai conversar assim? Fala baixo. Pra que arrumar desse jeito? Não precisa de arrumar tanto. Você é muito vaidosa. Pra que isso tudo? Lá. Tá com segundas intenções. Tá percebendo? E aí eu acredito que aquilo é verdade. Só que essa não é a sua verdade. É a verdade dela. É a forma dela te olhar. É a forma dela te ver. É a forma dela te reconhecer. Não é a sua verdade. Como que você vai construir uma boa relação com a voz dela? Tem jeito. Como que você vai ser feliz na profissão? Se a todo momento, dentro de você, tem lá aquela vozinha. Você não vai dar conta. Você não vai dar, se você é insuficiente. E às vezes, gente, você não ouve isso diretamente da mãe, não. Você percebe no ar a ambiência. Ou então, você percebeu, você sacou. E aí entra um ponto que é ainda mais importante e mais profundo. Que é o da gente tirar desta mãe a capa de mulher perfeita. A minha mãe não se alegra com a minha felicidade. A minha mãe, ela não tá feliz quando eu tô feliz. A minha mãe tem inveja de mim. A minha mãe queria me ver sofrer. A minha mãe não gosta do jeito que eu visto, não gosta do jeito que eu ando. A minha mãe critica minhas ideias, a minha mãe critica o meu jeito. Ela tem o direito de ser do jeito que ela quiser ser. Isso é sobre ela, não é sobre você. Esse não é o ponto. E o primeiro passo para curar essa relação é essa clareza. Deixa eu confrontar as vozes dela aqui dentro de mim. Isso não quer dizer que eu vou confrontar a minha mãe física, a Ana, a Beatriz, a Joana, a Lourdes. Não. Pelo contrário, eu vou tirar dela o peso de ser a perfeita. E aí vem o segundo ponto daqui a pouco. Mas eu vou falar sobre ele. A gente começa a quebrar o ciclo da dor, da repetição, da infelicidade. É quando a gente faz esse movimento. Opa, peraí. Não. Que voz que é essa? Será que eu sou isso mesmo? Nenhum indivíduo passa pelo processo de saber quem ele é se ele não se desvincula da voz da mãe. Não tem como ter sucesso, ser feliz, ter um bom relacionamento, fazer dinheiro, se ainda está vinculada à primeira e mais importante voz. Porque ela vira uma verdade absoluta sobre você, até você começar esse processo todo aqui. Isso não sou eu. Eu me tornei assim que eu acreditei. Mas essa não sou eu. Gente, até padrões de trabalho a gente repete, a gente acredita. Então, se minha mãe trabalhava demais, eu tenho que trabalhar demais.
Se minha mãe não foi feliz no casamento, eu tenho culpa por ser feliz no casamento. Isso impacta uma vida inteira. Vocês estão percebendo como que impacta uma vida inteira? Tá fazendo sentido? Coloca aqui pra mim nos comentários. Fez sentido até aqui? Como é que isso chega pra vocês? Quem está no grupo exclusivo em preparação da jornada, amanhã vai receber um material e um exercício sistêmico para vocês olharem individualmente, tá? Para cada um desses pontos que eu tô trazendo. Então, para quem é a mãe e os passos desse caminho de cura. Então, o primeiro passo é esse. Primeira chavinha é essa. Confrontem a voz da mãe aí dentro de vocês. Se perguntem: esse peso que eu tô carregando é mesmo meu? Faz sentido eu viver desse jeito? É isso que eu quero? A vida que eu tô vivendo hoje é a vida que eu sonhei? É a vida que eu quero pra mim? É uma vida feliz que faz sentido? O jeito que eu crio meus filhos? Você está trazendo um ponto muito importante, Paula. Hoje eu sou mãe. Espero que ainda dê tempo de fazer as minhas filhas serem diferentes de mim. Esse caminho de cura, gente, ele não é só pra gente. Ele é para uma geração inteira. E por isso que essa jornada, sabe, eu tô preparando ela com toda a minha alma. Porque não é só pra mim, pra Paula, pra Irene, pra Roseli. Não. É pra todas a linhagem que vem da gente. É pra quem vem da gente, sabe? Porque uma mulher, quando ela se cura, ela leva cura pros filhos. Quando ela se libera dessa expectativa, ela também libera os filhos. E claro, Paula, que dá tempo. Dá tempo quando você começa a dar tempo, quando você toma consciência desse caminho, sabe? E começa a romper esse ciclo. E a gente começa a romper botando a mãe na mesa. E o segundo ponto, quando eu reconheço e confronto essa dualidade da minha mãe, ou seja, ela é luz e sombra, ela é nutrição, mas ela também é poda, ela é amor que acolhe, mas também é amor que sufoca, que eu faço a ruptura mais importante da nossa vida, que é separar a mãe da mulher. Isso, gente, é assim, resolve 90% dos nossos problemas. Sabe por quê? Eu tiro dela a expectativa e eu olho para ela como uma mulher real, comum. E aí eu entendo que aquilo tudo que ela fazia, que ela tava, é porque foi a única coisa que ela deu conta de fazer. Eu entendo que aquela forma dela me ver, provavelmente foi a forma que a mãe dela olhou para ela. Eu atendo uma moça, inclusive eu fiz o atendimento dela esses dias. Presta atenção nesse caso que eu vou contar para vocês. Ela me trouxe o seguinte ponto. Nara, eu tenho muita dificuldade com meu namorado, quando a gente briga, sempre que a gente briga, eu tenho vontade de fugir, eu tenho vontade de sumir, eu me fecho, eu entro dentro do quarto e a minha vontade é de desaparecer. Eu tenho a sensação de que se eu pudesse, sabe, ficar 10 dias fora de casa, eu ficava. Isso faz muito mal, porque meu namorado, ela mora com o namorado, porque o meu namorado, ele já me falou, ou não falou o nome dela, fulana, não vou falar o nome dela, mas fulana, eu só queria conversar, eu só queria te ouvir, que você falasse o que você pensa.
Todas as vezes que ela tem que opinar, dar a opinião dela, que ela tem que se posicionar, ela tem vontade de fugir. E aí, no atendimento, eu perguntei pra ela, fiz a seguinte pergunta. O que você quer quando você foge? E ela disse, eu fujo porque eu tenho medo. E aí eu fiz outra pergunta pra ela. Se ele ficar 10 dias sem te procurar, já que você fugiu, o que você faz? Ela disse, eu entro em desespero. E aí eu voltei pra ela a pergunta. Então, no fundo, você quer fugir mesmo? Qual que é a resposta? Não, ela quer ser encontrada. Ela só queria ser encontrada. A gente não foge porque não quer ser vista. A gente foge porque tem um desejo oculto lá dentro de nós. De que, quem sabe, se eu fugir, a mamãe vai atrás de mim e vai me encontrar. Quem sabe, se eu fugir, o outro não vai atrás de mim. A fuga é um desejo inconsciente de ser encontrada, de ser amada. E aí nós fizemos um exercício sistêmico de visualização. E ela visualizou a criança dela, a menina dela. E ao visualizar, ela viu a menina dela com 5 anos. Eu perguntei pra ela, o que a sua menina tá fazendo? Está na praia sozinha. Sozinha? Por que sozinha? Cadê a mamãe? E aí ela me disse assim, a mamãe foi embora. E aí fizemos o exercício de acolhimento, porque uma parte dela sentiu a dor, que é o que nós fazemos, acolher aquela parte de nós que de fato sofreu. E quando nós voltamos do exercício, ela disse assim, cadê a mamãe? Eu perguntei para ela de novo, e a mamãe? Ela disse, a mamãe não estava, a mamãe foi embora. E eu disse, viu? A mamãe também foge. A mamãe perpetuou em você a dor dela. Por isso que você foge. E ela disse, meu Deus, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E eu disse, é claro, porque não é do racional, é daqui. Por isso que esse caminho, mulheres, é um caminho de cura. Essa jornada é uma jornada de cura, de iluminação espiritual. Porque a gente vai olhar e a gente vai buscar a solução para aquilo que é mais importante dentro da gente. Que é a vida. Como eu estou diante da vida. E se eu estou imbuída, tomada de um olhar que não é meu, de uma não permissão de viver, como que eu vou tomar minha vida e viver bem minha vida? E ela me disse, a minha mãe era só uma menina comum, né? Que também só sabia fugir. E essa decepção, sabe? Ela precisa acontecer. Para quê? Para eu me separar dela. Para eu encerrar a repetição da vida dela. Eu preciso saber quem eu sou a partir de mim mesma. E esse processo de individualização só acontece quando eu confronto e tiro das costas dela o peso de ser diferente. E aí, quando eu tiro dela o peso de ser diferente e separo a mãe da mulher, eu posso olhar para mim, para minha menina, para minha parte que sofre, sem julgamento, sem crítica. Porque eu sei que lá também era uma mulher totalmente comum. E não quer dizer que ela tenha te rejeitado porque ela quis. Não quer dizer que ela tenha fugido sem dor no coração. Não quer dizer que ela tenha te abandonado porque ela é má. Não.
E aí as filhas de mulheres narcisistas têm muita resistência quando eu trago isso. Porque é como se elas dissessem assim: ah, mas é porque você não conhece a minha mãe. Você não conhece a cobra que é minha mãe. Ah, porque você não conhece o que ela fez comigo. Você não sabe o que ela me causou. A mulher te causou muito mal. A mulher te fez muito mal. Mas nós não estamos aqui falando da mulher. Vamos deixar com a mulher o que é dela. Mas você tem uma mãe aí dentro. É com essa mãe que você tem que reconectar. Perceberam como que a cura acontece? Quando eu desnudo, quando eu ponho na mesa, sabe, aqueles sentimentos mais horríveis que eu não tenho coragem de admitir que eu sinto por ela, pela história dela, pela vida dela, pela minha criação. Quando eu tenho coragem de botar isso na mesa, eu confronto. E quando eu confronto, eu tenho a oportunidade. Opa, peraí. Isso não é meu, isso é dela. Eu separo o joio do trigo. Isso é meu, isso é dela. Isso é meu, isso é dela. Isso é meu, isso é dela. E por ela ser uma mulher comum, ela agiu assim. Então agora eu posso, enfim, cuidar de mim. Cuidar das minhas questões mal resolvidas. Eu cuido eu comigo mesma. Eu não tenho que ir lá na Joana, na Maria, não. Não adianta eu esperar que ela vai ser diferente, que ela não vai. Adianta. E adianta você brigar com ela? Adianta você ficar sem conversar? Não. Minhas queridas, me contem. Me conte aqui, tá fazendo sentido pra vocês? Como é que está chegando aí? Qual é a clareza que isso está trazendo para vocês? Dá uma respirada, que esse é um tema bem denso. Se você ainda não está no grupo da jornada, o link está na bio. Amanhã eu vou deixar um exercício sistêmico, parecido com esse que eu fiz com a minha cliente, para a gente olhar mais profundamente para isso, para você ter a chance de olhar para a sua mãe, para onde olha a dor da sua mãe. E entramos então, olha lá, meu menino acabou de me chamar. Tadinho, ele tá doentinho esses dias, por isso até que eu não fiz a live ontem, porque ele tava tá bem gripado. Olha só, esse é um bom exemplo. Meu filho tá lá embaixo, começou a ter febre, tem uns 3 dias, uns 2 dias que ele teve febre. Aí ontem não teve, domingo, segunda não teve, hoje já tá moado, amanhã eu consegui um médico pra ele. Mas eu tô aqui me sentindo culpada. Gente, eu tô aqui fazendo live, meu menino tá lá embaixo. Só que esse é o meu trabalho. E ele pode entender que a mãe dele não cuida dele. Ele pode entender que a mãe dele deixou ele doente. Essa não é a verdade. Porque eu não sou só mãe dele. Quando acabar aqui, eu vou correndo pra lá. Mas viu que eu não me faço ser má? Mas ele pode interpretar que eu tô sendo má com ele. É muito mais de como a criança interpreta, a gente no lugar de filha interpreta, do que de fato é. Por isso que a gente tem que tirar do pai e da mãe a capa de super-herói. E aí quando a gente faz isso, um movimento libertador acontece. Eu olho para quem? Para mim. E a minha vida só flui quando eu ponho vida na minha vida. Quando isso aqui faz sentido para mim. Isso aqui que eu tô fazendo com vocês tem que fazer sentido, porque meu menino tá lá embaixo com febre. Entende? A vida tem que fazer sentido. Os meus valores, a minha voz, o que faz sentido pra mim, o que eu quero. Não importa o que a minha mãe pensa, deixa de pensar, não acabou essa fase. Aí eu tomo dela só o que eu quero, que é o essencial, que é o quê? A vida, mulheres. A vida. O caminho de cura é para eu tomar a vida, é para eu ficar viva de novo.
para eu fazer essa aula aqui, estar aqui com vocês, com a culpa, porque meu menino tá lá, mas inteira, sabendo que isso aqui é o meu trabalho, que não é só um trabalho, e que esse trabalho ele é importantíssimo para mim. Mas como que eu faço isso? Quando eu fecho os olhos, quando eu me desassocio, me separo daquilo que eu não sou, mas que eu acreditei ser, mas que agora o caminho é meu. Eu vou fazer do meu jeito, eu vou encontrar o meu sentido, o meu valor, a minha crença. E pode ser que seja igual a dela. E tá tudo bem também, que ótimo. Que a mãe é exemplo pra gente, pra muita coisa. Eu fico com a parte boa, a parte da vida, a parte da nutrição, a parte de que eu recebi o suficiente. Eu não fico mais olhando pro que me faltou, eu não fico mais presa naquilo que não deu certo. E eu sei que muitas de vocês, e eu também, porque é um caminho diário, ficamos anos e anos e anos e anos e anos presa naquilo que a mãe pensa pra mim. Se minha mãe acha que mulher tem que ser dona de casa, cuidar do marido, bonitinho, tal. Se eu faço diferente, eu tenho que fazer sem consciência pesada, ou seja, com consciência pesada, mas isso é tema para um próximo capítulo. Com a culpa de fazer o que é importante pra mim. Que se eu contar pra minha mãe, se eu ligar pra ela e falar, mãe, Rafael tá com febre, tá tossindo, tadinho. Tá lá tossindo, mas o pai dele tá lá com ele. Ele não tá sozinho. Mãe, fiquei fazendo live até 9h20, o Rafael tossindo lá embaixo com a mãe, com o Brad. Mano, não é possível. Como é que você deixa o menino? Mano, você não tava lá. Por que você não cancelou? Seu menino é mais importante que seu trabalho? Entende? Ele é importantíssimo. Acabando aqui, eu vou voando pra lá. Mas eu escolhi estar aqui. É uma escolha pessoal. É importante pra mim. Estão percebendo? A vida flui, gente. Não é quando tudo dá certo, não. Não é só quando eu tenho dinheiro na conta. Não é só quando meu casamento tá maravilhoso, não. Vida fluir é diferente de vida na zona de conforto, no oba-oba. Fluidez na vida é eu viver a minha vida com os meus critérios, com as minhas culpas, com os meus pesos, das minhas escolhas. E não porque eu tô olhando para trás. Porque eu ainda tô presa naquele tamanhiquinho desse tamanhozinho que eu acreditei ser a vida inteira. Entende? Esse é o objetivo. É preciso desligar da mãe que idealizamos e enxergá-la como realmente é. Gê, você concluiu. E aí, um movimento maravilhoso acontece. Que é o de amar a mãe, só como mãe. É tão gostoso ser sua filha. É tão bom olhar para a mãe, para o pai, sabe assim, com as duas pessoas assim, do jeito deles, da vida deles, do jeito que eles querem viver. E olhar e falar, meu Deus do céu, que bênção. Esses dois me deram a vida. Passaram por cima de tudo para eu estar aqui. Mas agora, a única coisa que eu quero tomar deles é a vida e o amor. É o fato de ter sido nutrida. Hoje eu atendi uma moça que ela disse pra mim assim: Nara, eu pedi pra ela fazer uma lista de coisas do pai dela. E ela falou: o meu pai ele é bondoso, mas ele é insensível. Meu pai ele é grosso, mas ele também foi falando as coisas, as características do pai dela. E aí no final, eu perguntei: agora você vai me trazer o que ele te deu
O que ele faz por você que ninguém fez? Ela demorou para chegar na vida. Aí ela olhou e falou, meu Deus, e engraçado, ele me dá uma vida e uma vida muito boa. E aí ela mesma parou e falou, ele me deu tudo, né? Porque o que ele tem, ele me dá. Se ele não me dá, é porque ele não tem. Olha só, que boniteza. Olha que boniteza, gente. Se não é isso que a gente tem que fazer. Sua mãe tem os pensamentos dela, criatura. A concepção de vida dela. O que é errado e o que é certo para ela. É a regra dela. Agora, quando você desliga da mulher, você se conecta com a mamãe. E aí, minha querida, quando você se conecta com a mamãe, a vida é só alegria. Porque você fica com a parte boa. Que é o quê? Deixa eu usufruir o que eu recebi, que é esse presente que é estar viva, e deixa eu botar minha vida para andar agora com a minha regra, com o meu jeito. É isso que nós vamos fazer na jornada. Eu trouxe só um gostinho para vocês já sentirem. A jornada vai começar dia 14. É esse o caminho, mulheres. É um caminho de vida. Sabe? Quando a gente desliga da mulher e pega só a mamãe. Aí eu toco o barco, meu barco. Aí eu faço a minha vida fluir. Isso que é fluir. É tocar o seu barco, sabe? Pegando o que de melhor você tem. O que de melhor ela tem pra você. E quando você escolhe ficar com a parte boa, com liberdade interna, sem as culpas, de estar desonrando, de ter que agradar, de ter que fazer tudo que ela quer, do jeito dela. E tem outro ponto, que também é importante. Sem esperar que ela te compreenda. E se ela não te compreender? Nunca. E se minha mãe nunca compreender isso aqui que eu tô fazendo hoje? E se ela não compreender as minhas decisões? É isso que a gente tinha para olhar hoje. É um tema que eu gosto tanto que se deixar, a gente vai noite afora, mas a minha intenção era essa. Perceber a profundidade. Tem como olhar para a mãe do mesmo jeito? Não tem. Vocês não vão olhar mais para a mãe de vocês do mesmo jeito. Não vão. E amanhã, quem está no grupo vai receber um exercício sistêmico e um material para vocês darem mais esse passo. Para vocês conseguirem fazer essa separação e olhar para onde a dor da mamãe de vocês olha. É um exercício muito profundo. Vai tirar muitas do pedestal do julgamento e da crítica, que eu já estive e fico atenta, porque posso cair nesse pecado, vamos dizer assim, a qualquer momento. Quem ainda não está no grupo, o link do grupo está na bio, pode me chamar no direct, tá bom? Amanhã eu vou enviar a Analice no grupo, tá? O material. É um tema, né, muito relevante, sim, porque é um tema central da nossa vida. Ah, quero finalizar só com um ponto que eu tava assistindo, algo que eu vi agora antes de vir pra cá, um ponto importante que eu quero trazer para vocês. Quem já assistiu, eu quero recomendar esse filme. O filme aquela biografia aquela história do, como é que fala? Do Ney Matogrosso. Um filme que está na Netflix. Se chama Homem com H. O filme, né, gente, todo sistêmico. A busca dele pelo pai é algo assim, de alma. E aí tem uma parte que
quando ele, né, ele é muito criticado pelo pai, o pai não consegue aceitar quem ele sai de casa, enfim. E aí, quando ele já tá famoso, fazendo sucesso, o pai dele vai assistir a um show dele. E o Ney Matogrosso, né, é reverente, tem toda uma performance no palco, de voz, de corpo, de posicionamento, de vestimenta. Ele é único, né? Ele é ele. E aí, ele chega pra mãe e pergunta pra mãe dele assim: mãe, o que meu pai achou do meu show? Aí a mãe dele disse pra ele assim: filho, quando nós chegamos no seu show, o seu pai colocou o seu disco, aumentou o volume e ficou na sala com seu disco na mão. E o seu pai disse assim: o meu filho é um artista. E ele enche os olhos de água e ele repete aquela frase: o meu filho, né? O meu filho é um artista, o Ney Matogrosso é um artista. E ele repete aquilo: eu sou um artista, eu sou um artista. E aí, quando o pai dele, né, tá pra morrer, e as últimas palavras dele com o pai, ele tá sentado assim na beira no leito do pai, e o pai dele fala: Ney Matogrosso, porque o Mato Grosso veio do pai, né? Ele assumiu esse nome, né, artístico dele por causa do pai. E o pai dele falou com ele assim: nossa, meu filho, eu te recusei tanto, né? Não precisava ser assim. E ele olha nos olhos do pai e ele fala com o pai dele assim: o que passou, passou. O importante é que nós estamos aqui agora. E aí, quando o pai dele falece, ele vai fazer um show, ele canta uma música em homenagem ao pai. E aí ele canta uma música que é linda. É aquela assim: ainda é cedo, amor, mal começaste. É essa, já vi? Ai, agora eu não lembro. A experimentar a vida. Aí depois vocês vão assistir. Mas a música começa assim: ainda é cedo, amor. Eu sei que é do Cartola. Gente, é tão lindo. Ele assiste, ele canta essa música todo vestido de branco, sabe? Todo diferente do que ele se apresentava no palco. E ele canta essa música e aí ele vai lembrando dele, da história dele com o pai. E pra mim, assim, eu assisti um pedacinho de subir e quando eu vi essa cena, eu falei: meu Deus, sabe? Olha o amor, o respeito e a honra, o desejo da alma dele pelo pai. Uma alma que grita pelo pai. Olha que respeito, sabe? Ao pai. Foi um ato. E aí eu falei: gente, na hora, quando eu subir pra live, eu vou falar isso, né, com elas. A nossa alma busca pela mãe. A nossa alma tem sede da mamãe. Nós precisamos do amor da mãe, mas não é da mulher, é da mãe. E quando a gente experimenta o amor da mãe, a gente é livre. Quando o Ney estava ali experimentando aquele amor do pai dele, ele sentiu a permissão de ser livre. E é esse o nosso objetivo. A gente se cura para ser livre. E é esse o passo que nós damos juntas na jornada. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje, tá? Fiquem com Deus. Quem não está no grupo, entre. Amanhã vai ter o material com exercício. E na próxima semana, na segunda-feira, às 20 horas, temos a nossa segunda aula, que são as dinâmicas sistêmicas que estão por trás dessa relação com a mãe e que minam essa vida e que impedem essa fluidez. A gente nasceu para ser livre. Livre! Quem puder essa semana, assista o filme Homem com H, a história do Ney Matogrosso. E depois vocês me contam lá o que vocês acharam. Tá bom? Beijo, minhas queridas. Fiquem com Deus.